Bom, bom dia para todo mundo, para quem eu não falei ainda. Primeiro, eu gostaria de agradecer todo mundo que se organizou aí para participar desse bate-papo, que a ideia é trocar informações, compartilhar ideias e todo mundo não se sentir sozinho, porque estamos todos no mesmo barco, né? Eu estava falando com a Gi, com a Rosângela e com a Kátia antes do nosso encontro, e a ideia é exatamente a gente fomentar ideias, vocês terem ideias junto com elas. São três profissionais que já estão há muitos anos dentro de RH. Claro que esse tipo de coisa, graças a Deus, não acontece com tanta constância, né? Esses problemas aí que a gente está passando nos últimos dias, mas com a experiência delas e muito o que está acontecendo dentro das organizações, pode dar um pouco de ideias para vocês, um pouco de calma, né? A gente fala sempre o tempo inteiro, né? A informação é para nos ajudar a passar por esse momento da melhor maneira possível. Eu espero que todos que estejam participando aqui desse webinário estejam bem de saúde, com as suas famílias. Como que a gente vai direcionar esse bate-papo? Eu vou apresentar para vocês as nossas três ilustres convidadas e elas vão falar um pouco aí dos tópicos que a gente disparou aí nos convites, tá? Então, aí em ordem, inclusive, aí das apresentações, a gente tem a Gisele, a Gi, as três, enfim, né? Se eu falar muito de RH, elas estão há mais de 10 anos trabalhando com RH, então já uma apresentação geral, com certeza elas têm muitos anos dentro dessa estrutura, dentro desse departamento, dentro das empresas. A Gi, ela faz parte de uma empresa do agro, né? Um segmento aí propositalmente que a gente quis colocar dentro desse bate-papo para dar um pouco de informação pensando a nível Brasil, é um segmento super importante e fundamental para a nossa economia. A Gi está há bastante tempo, inclusive, não só dentro de Kemin, mas já vem de um histórico aí de agrobusiness, né, no geral, então vai trazer um pouco de histórico e um pouco do que estão fazendo aí, os impactos de tudo isso dentro da empresa dela. A Kátia está dentro hoje do segmento automotivo, já teve background aí na carreira em outros segmentos também, mas hoje inserida dentro desse mundo automotivo, que é um outro segmento extremamente importante para a gente a nível de economia e os impactos que qualquer coisa que acontece na economia, vez ou outra, impacta menos ou mais o automotivo. E a Rosângela, que além de muitos anos aí seguindo em diversos segmentos, hoje a Rô faz parte de um grupo para embalagens para outros diversos segmentos, farmacêutico, bens de consumo no geral, né? Então, também vai trazer um pouco de informação para a gente. Eu vou colhendo as perguntas que vocês tiverem ao longo do bate-papo e claramente as que elas, né, inevitavelmente pode ser que elas respondam ao longo do bate-papo, eu não vou fazer, mas eu vou compilar todas as perguntas depois e vocês vão receber aí um resumo de como é que foi esse webinário, vai ficar também no site da Robert, então para depois vocês terem acesso a todas as informações para quem não pegou desde o início, tá bom? Mais uma vez, obrigada a todos. Gi, já vou começar contigo. Muitíssimo obrigado por ter se organizado para ter esse bate-papo com a gente. Se alguém tiver algum problema de conexão, vai me avisando também, tá bom? Bora lá, Gi. Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite. Fiquei super feliz de poder contribuir aí com todo mundo e espero que as nossas experiências aqui na Kemin possam servir de inspiração de uma certa forma para todo mundo que está participando aí do webinar. Bom, como você disse, a Kemin é uma empresa, na verdade a Kemin é composta por várias unidades de negócios. A unidade de negócio a qual eu trabalho, faço parte, faz parte do agrobusiness, e nós estamos inseridos dentro da cadeia de produção de alimentos. Então, a nossa produção está funcionando normalmente, qualidade, logística, enfim, todas as áreas relacionadas aí com envolvimento na operação, nós estamos trabalhando normalmente. E as áreas administrativas estão em home office. Nós temos aqui dentro da Kemin uma outra unidade de negócio que faz parte da linha têxtil. E então, assim, tem sido um desafio bem grande, porque o agronegócio hoje está produzindo, né? E com relação a essa outra unidade de negócio, todos os nossos clientes
por não ser considerados serviços essenciais, estão fechados. Então, essa nossa unidade de negócio, que nós chamamos de KTA aqui na Kemin, vem sentindo muito aí o impacto, né, da economia por conta dos nossos clientes estarem fechados e, consequentemente, a nossa operação também teve que parar. Bom, eu sou responsável pelo RH da América do Sul, aqui na Kemin, e hoje eu sou responsável, então, pelo atendimento de RH por todas as unidades de negócios presentes aqui na América do Sul. E aí nós temos, então, 3 pontos, né, para poder discutir. O primeiro é o impacto do home office na nossa operação. Como eu disse no início, toda a nossa área administrativa está em home office. Algumas pessoas acabam indo de vez em quando, 1 vez por semana, 2 vezes por semana na fábrica, para poder acompanhar e até mesmo ver como é que dá um suporte, né, para a operação. Mas a gente sentiu muito a questão do home office, porque nós não tínhamos a política de home office aqui na Kemin. É isso Apesar que eu ia de te que alguns... perguntar. Foi depois do corona, né, Gi? Foi. Apesar que, naturalmente, 1 vez ou outra alguém fazia, enfim, tirando a equipe comercial que faz home office mesmo, mas a área administrativa não. E aí, um dos principais pontos que nós sentimos é o excesso de e-mails. Porque todo mundo em casa, ninguém tem contato com as outras pessoas dentro da fábrica, então acaba tendo que resolver os assuntos, enfim, por e-mail ou por mensagens via aplicativo, enfim, e a quantidade de reuniões. Eu até brinquei na quinta-feira, no final do dia, eu conversei com o meu diretor, com o meu presidente, e eu fiquei o dia inteiro em reunião, sentada na frente do computador. Então, até pegando um pouco do gancho, né, da parte de saúde mental, se eu estivesse lá na fábrica, isso não aconteceria, porque daí eu ia sair, eu ia resolver os assuntos nas áreas, enfim, você vai lá no café, você bate papo com alguém, mas ficar o dia todo na frente do computador é bem cansativo. Então, esse foi um dos pontos que nós sentimos com a nossa equipe administrativa de uma forma geral. A alta quantidade de e-mails, alta quantidade de reuniões e o cansaço e o estresse. E aí eu vou olhar um pouco agora para o lado das mulheres também, né? Que acabou ficando uma rotina até mais estressante, porque as escolas fecharam. Então as mulheres que são mães acabam tendo que administrar o seu tempo aí, cuidando dos filhos, cuidando da casa, dos outros afazeres domésticos, porque também não tem ninguém para dar um suporte, e continuar o trabalho que deveria estar fazendo na empresa todos os dias. Então, a gente sentiu isso do home office. As nossas pessoas estão mais cansadas e mais estressadas, até por conta de toda essa mudança, de todo esse rearranjo que a gente passou e as pessoas estão passando. Hoje, até uma curiosidade, quando você comenta com a gente que vocês entraram em home office, né, a operação em si, vocês tiveram que, e aí, né, você comentou, ainda está acontecendo, a estrutura de agro está indo super bem, obrigado, enfim, vocês tiveram que reorganizar a operação no sentido de cuidados, né, com a questão de uma pessoa encostar na outra, essa questão de álcool gel, como que vocês fizeram na operação e não só no administrativo? Porque o administrativo é um pouco mais simples, né? Você dá uma ferramenta que é um tablet, um computador e a pessoa trabalha de casa. Mas e a operação em si, como que vocês organizaram? Na operação, nós separamos em turnos, então hoje a nossa fábrica ela está rodando em 3 turnos, e nós separamos os horários exatamente para que cada turno não se encontre. Então, um turno sai, o outro entra, um turno sai, o outro entra, exatamente para evitar esse encontro das pessoas lá dentro da produção. A nossa operação exige o uso de máscara, então o tempo todo eles estão com a máscara lá dentro da operação. Nós fabricamos álcool em gel dentro do nosso laboratório, nós entregamos um kit para todos os terceiros e para todos os funcionários e pedimos, inclusive, para que eles deixassem esse álcool no bolso para ficar o tempo todo higienizando as mãos, né, durante o dia. Dentro do restaurante, nós separamos as mesas, separamos as cadeiras, então as pessoas realmente ficam distantes uma da outra na hora de almoçar. E isso, inclusive, no nosso site de Valinhos e no site de Indaiatuba. Implementamos a medição de temperatura no início da jornada e durante a jornada. Então, 100% das pessoas, inclusive quem eventualmente está em home office, vai para a fábrica
também passa pela medição de temperatura, e nós estamos fazendo acompanhamento das pessoas que são classificadas, né, como grupo de risco. Essas estão em casa, ou em licença remunerada, ou então em home office, e a gente está fazendo acompanhamento com o nosso médico do trabalho com relação a essas pessoas. E todas as pessoas que hoje estão na operação, que identifica ou tem o aparecimento, né, de algum sintoma, coriza, uma febre, gripe, enfim, eles têm que reportar para o comitê, porque nós criamos um comitê só para tratar do Covid aqui dentro da Kemin. Então, essa pessoa entra em contato com o comitê e o comitê vai acompanhando e passa com acompanhamento também do nosso médico do trabalho. Legal. E Gi, dentro desse, enfim, esses cuidados, né, toda essa mudança, tinha algum projeto que vocês tinham engavetado que teve que desengavetar exatamente pelo conta de, né, de ter um pouco o coronavírus, enfim, as pessoas têm um pouco mais de tipo de cuidado, tanto para o home office quanto para a operação. O que surgiu de efeito por conta disso, de todo esse cuidado que a gente está tendo agora, que talvez você enxerga que, putz, Amanda, acho que depois desse todo esse momento que a gente vai passar, e sim, isso vai passar, com certeza vai continuar, a gente vai continuar utilizando isso. São 2 pontos aqui da Kemin. Sem dúvida, a parte de Digital Transformation. Então, nós começamos a utilizar mais os recursos tecnológicos, né, para isso. E a Kemin é uma empresa que tem esse viés mesmo de tecnologia, só que com o corona, com esse cenário todo, nós acabamos meio que forçados, né, a começar logo, né, a utilizar mais rápido essas ferramentas. Então, sem dúvida, isso vai continuar. E o outro ponto, nós utilizamos esse momento para treinar as nossas pessoas. Então, só para você ter uma ideia, agora em março e em abril, a nossa média de horas de treinamento por funcionário foi de 60 horas. Então, nós estamos realizando bastante webinar, bastante treinamento online, em especial com a equipe técnica e equipe de vendas, porque eles estão 100% em home office, e tem funcionado muito bem, muito bem. Então, sem dúvida, são 2 projetos aí, tanto a realização de treinamento online, de capacitação online, quanto a parte de digital transformation em si, né, o uso das tecnologias e ferramentas digitais. Hoje, e aí, comparado a essas 60 horas, vocês tinham, a base anterior era quanto, uma média de treinamento? Uma média de 10 horas. Nossa, realmente. Então, é claro que, né, obviamente, quando as coisas voltarem, talvez não na mesma intensidade, mas chegar no meio termo, né? Sim. Chegar no meio termo. Hoje, e nesse período, vocês estão quanto tempo aí com essa questão do home office? Vocês começaram quando? Nós começamos no início de março, primeira quinzena de março. Logo que Tá. saiu o decreto aqui no estado de São Paulo, a Kemin também colocou os funcionários em home office. Tá aí praticamente um mês, né? Assim, Sim. o que você enxerga daqui para os próximos, sei lá, os 2 meses seguintes, né? O que você enxerga que talvez vai ser o maior desafio aí de vocês? Porque implementar e fazer acontecer, eu falo que o departamento mais utilizado nas empresas nas últimas 3 semanas, com certeza, foi o RH, não só por uma questão de trabalhar com as pessoas, mas toda a parte das MPs, uma questão trabalhista se pode fazer, a parte de sindical, enfim, como todas vocês trabalham numa produção, então sim, eu imagino que a porta o celular de vocês tocou o tempo inteiro. Se vocês estivessem na sala de trabalho, a porta estaria aberta o tempo todo, porque toda hora vocês eram requisitadas. Então veio aquela primeira onda, né? O que vamos fazer? E aí coloca a operação, no caso da Kemin, arrumando os turnos e escalas para as pessoas não se cruzarem, então tem uma adaptação, e quem é corporativo vai para casa. Nas próximas 2 semanas, você imagina outras adaptações, ou provavelmente tocar e ver o que talvez o Ministério da Saúde vai liberando para voltar aos poucos 100%? O que vocês estão projetando aí daqui para frente? Eu tenho tentado ser bastante otimista com esse cenário todo, apesar de que cada dia que passa a gente vai acompanhando as notícias, enfim, às vezes a gente para e se pergunta, meu Deus, quando isso tudo vai passar, né? Mas eu tenho tentado ser bastante otimista. Um dos pontos que nós já decidimos, e aqui na Kemin nós estamos acompanhando os decretos de cada estado. Então, a nossa operação lá no Sul tem acompanhado a quarentena, né, as datas da quarentena decretadas pelo governo lá do Sul, e aqui em São Paulo a mesma coisa. Então, à medida que o governador de São Paulo for estendendo a quarentena, obviamente a gente vai estendendo também a questão do home office aqui na Kemin.
Um dos pontos que nós já decidimos, quando realmente tudo passar, e a gente espera e tem torcido para que isso passe logo, nós vamos fazer o retorno das nossas pessoas de forma gradativa, sendo que Ok. o grupo de risco serão as últimas pessoas a voltar para a nossa companhia. Uma das nossas principais preocupações hoje é realmente, e é um ponto que nós também não conseguimos garantir, obviamente que a gente tem oferecido vários recursos e várias formas aqui na Kemin de tentar controlar, mas uma das nossas maiores preocupações é se um funcionário nosso se contamina ou um parente muito próximo do nosso funcionário se contamina. Porque isso pode gerar várias outras situações aqui dentro, enfim. Não Então, a aconteceu gente tem ninguém ainda. Dentro de Kemin ainda vocês não tiveram caso, tá? Não, nós tivemos um caso suspeito, mas até por conta aqui do Brasil, né, dessa questão de não ter teste suficiente para todo mundo, Ok. o nosso funcionário não passou pelo exame, então também não sabemos, ele já voltou ao trabalho, está bem de saúde, enfim, mas tratamos como um caso suspeito. E ainda bem que foi só o único até agora. E então essa é uma das nossas preocupações e a gente tem torcido bastante e orientado e conversado e tentado fazer tudo que a gente pode para evitar realmente que isso aconteça. Então é isso, assim, o que a gente já decidiu vamos seguir os decretos de cada estado, à medida que for liberando, as pessoas vão voltando de forma gradativa. Gradativa, muito bem. Eu acho que algumas coisas muito parecidas vai vir no discurso tanto da Rosângela quanto da Kátia, porque foi um discurso que eu, ao longo das últimas semanas, fui ouvindo, né? Então, talvez não, a gente vai ouvir coisas parecidas, claro que cada segmento é um pouco diferente, mas coisas muito parecidas. Kátia, eu queria passar a palavra para ti, Gi, obrigada. Queria passar e queria que você contasse um pouco né, a Baluf faz parte aí do segmento, né, tá dentro de um setor automotivo, e que você contasse para a gente um pouco do impacto, né, do home office, como vocês fizeram, essas oportunidades e como que está a cabeça das pessoas aí na operação de vocês. Bom dia a todos. Amanda, obrigada pela oportunidade. Eu queria contar um pouquinho que a Baluf cuida também do automotivo, mas a Baluf é uma empresa de automação industrial. Exato. Basicamente, o que a gente faz é melhorar a competitividade dos nossos clientes. A gente tem hoje 3, a gente chama de indústrias focos. A principal é realmente mobility. A gente tem sofrido com a questão do mercado, porque as indústrias automotivas, de modo geral, pararam todas. Mas a gente também tem outros 2 segmentos muito fortes para a gente, que é embalagens, bebidas e alimentos, né? E a outra que é MPE, que é máquinas e engenharia. De modo geral, uma empresa alemã, que eu não sei se vocês já ouviram falar de Baluf, que às vezes o pessoal até brinca, a Baluf não trabalha com consumidor final, então às vezes o pessoal não conhece muito de Baluf, mas é uma empresa alemã, que ela está na 4ª geração já, aqui no Brasil a gente tem 35 anos já aqui, e a gente tem muito proximidade, apesar de ser uma empresa de automação, a gente também tem muita proximidade com pessoas, que isso é o grande diferencial, o que me faz gostar muito de trabalhar aqui. E o que eu falo que a gente está vivendo agora, Amanda, é uma situação assim, bem interessante que eu conheço como gestão da polaridade, que a gente está tendo como recursos humanos que equilibrar 2 pilares muito importantes, que sem ele a gente não consegue, que é pessoas e o negócio, porque sem um ou sem outro a gente não sobrevive, não existe cuidar das pessoas sem cuidar do negócio, e a gente como RH tem que tomar esse cuidado para fazer esse equilíbrio, porque se a gente só olhar para pessoas, o negócio muitas vezes não consegue funcionar, não consegue operacionalizar, e se a gente só olhar para o negócio, a gente perde o nosso core como recursos humanos, então é um momento realmente diferente, difícil para a gente estar vivendo mesmo. E o que eu diria que, assim, de impacto de home office é muito parecido realmente com o que a Gisele falou mesmo. A gente hoje está com 90% do nosso time administrativo em home office. Por que a gente fez? A gente mandou essa turma para home office basicamente para poder liberar espaço na fábrica e poder realmente conseguir implementar as ações de cuidado com as pessoas que ficaram. Hoje a gente está com 34% só do quadro na fábrica. A gente está mantendo ainda a liderança no esquema de rodízio para poder manter a questão da presença de liderança estratégica, mas a maioria dos líderes a gente também mandou para casa. Mas, de modo geral, a gente fez essas ações que a Gisele falou, que é a questão de álcool gel. A gente até, inclusive, a gente fez a ação de mandar um álcool gel para os funcionários levarem para casa, porque eles disseram que não estavam encontrando no mercado. Você vem do em casa.
Ajudou. Teve uma semana que foi um absurdo, né? Não Faltou, acabou, ninguém achava em exato. lugar nenhum. E você ainda tem, quem trabalha em indústria química tem esse privilégio. Aqui a gente mandou uma garrafinha de 500 ml para cada família que está vindo trabalhar, porque uma coisa que eu achei muito interessante foi uma coisa que uma das meninas de produção falou para a líder de produção e falou depois para mim também, eu achei muito legal, que foi: eu me sinto mais segura dentro da empresa da Baluf do que na minha casa. Aqui é tanto cuidado com higiene, tanto cuidado com tanta coisa, que eu prefiro estar aqui. Eu falei, nossa, que interessante, né? E assim, o impacto realmente foi grande, que eu listei até aqui algumas coisas dos impactos, mas principalmente a gente tinha ações de desenvolvimento que a gente teve que realmente redefinir, algumas postergar, porque a gente, apesar das crises que passaram anteriormente, a Baluf sempre investiu muito em desenvolvimento de pessoas, então esse ano a gente deu uma segurada, teve que adiar alguns investimentos e treinamentos. A questão dos eventos também que a gente faz, porque a gente tem, hoje a Baluf tem um comitê de eventos que é formado pelos funcionários e um comitê de pesquisa de clima. E os dois grupos são formados por funcionários muito atuantes que tinham uma série de atividades que a gente teve que modificar um pouquinho. Para você ter uma ideia, uma das coisas assim, que a gente tem aqui, que é uma coisa super besta, né? A gente faz na Páscoa, a gente troca, faz com que um ovo venha com o nome de um funcionário da fábrica e a pessoa tem que procurar quem que é o dono desse ovo que ela pega. Normalmente a gente põe alguém administrativo. E vira uma zona, a empresa, mas é uma zona super gostosa, porque as pessoas procuravam o dono do ovo, se conheciam, davam felicidade. Tem mais interação, se abraçavam, né? E se abraçavam. E esse ano a gente teve que cortar o abraço, cortar beijinho. Então a gente falou, e agora? Ainda bem que eu tenho um pessoal de marketing que é incrível, que falou para mim, vamos fazer uma árvore da Páscoa, inspirada na árvore alemã da Páscoa, vamos deixar lá pendurado e falar para o pessoal tirar foto e entregar. Eu falei, pô, legal, então vamos continuar fazendo, mas de um jeito diferente. De outra maneira, né? A gente tem um chá de bebê para as grávidas, a gente falou, poxa, também é com interação, porque tudo aqui tem muita interação. Apesar de ser uma empresa de automação, a gente é muito humano, porque apesar de falar muito, a indústria 4.0 vai automatizar tudo, não, o centro da 4.0 é o ser humano. E aí, a maior parte das nossas atividades com o ser humano envolvido, a gente teve que adaptar, mas a gente está conseguindo adaptar. E a outra é os clientes, que é outra coisa também que para a gente impactou, porque eles tinham muitas visitas programadas dentro da empresa, a gente tem um tempo de visitas para ver... Era muito visitada a planta, né? Muito, porque a gente tem, dentro da fábrica, um showroom de indústria 4.0, porque hoje o que muita gente deve estar correndo, quase doido para conseguir automatizar, para deixar o pessoal fora, a gente já tinha muita automação dentro da fábrica e os clientes iam visitar lá a gente para ver como a gente conseguiu fazer o 4.0 rodar dentro de uma fábrica no dia a dia. Então, era muito cliente no visitar, querendo ver como é que funciona o showroom, como é que funcionam nossas soluções, e a gente teve que suspender essas visitas, mas a gente conseguiu transformar isso de algum modo geral numa oportunidade, né? Porque apesar deles não poderem estar visitando, a gente está focando muito na questão de webinars, treinamentos online. Então, a nossa equipe de service e marketing que a gente tem preparou um conteúdo muito legal para treinar nossas equipes de vendedores, em geral, modo geral, treinamentos, webinários também para clientes. Então a gente fortaleceu muito, está falando muito isso na mídia, então está o tempo todo o LinkedIn. Então, de modo geral, a gente conseguiu transformar tudo isso em algo muito legal para a gente. Mas quando eu falo assim de questão de oportunidade, eu acho que uma das principais oportunidades é que assim o home office também trouxe um outro negócio interessante, né? Que a gente Vocês já tinham implementado, Kátia? Assim, já era uma política? Não era uma política para gente. E o que foi muito interessante é porque, assim, quando a gente fez pesquisa de clima na empresa, lógico, veio aquele monte de coisa. Ai, eu quero ter horário flexível, eu quero ter home office, eu quero ter isso. Então, os pedidos eram home office, né? Então, eu falei, bom, que legal, né? Agora a gente vai conseguir atender um tão sonhado pedido das pessoas de home office. E a coisa muito engraçada que aconteceu é que a gente escuta muito o lado oposto, nossa, não vejo a hora de voltar para a Baluf. Cara, eu quero minha cadeira, eu quero minha mesa, eu quero ver as pessoas, eu quero isso. Então, assim, para algumas pessoas, aquela visão romântica do que era o home office, meio que viram que é legal, mas nem tanto. E para outros que se adaptaram, porque também teve o outro lado, de pessoas que se adaptaram super bem
e que provavelmente a gente vai ter que repensar alguns momentos e sim, talvez, pensar em transformar isso numa oportunidade. Mas eu falo que o principal ponto que a gente também viu aqui como oportunidade, além de ser oportunidade de negócio, porque eu falo que essa questão de buscar soluções nas dificuldades, que eu acho que é o principal ponto, é já uma coisa do nosso core, porque a Balluff, uma das nossas coisas da missão é melhorar os processos dos clientes. Então, de modo geral, a gente tem que sempre, a gente está na nossa cultura, na nossa forma de ver, sempre tentar transformar algo difícil numa oportunidade, numa coisa que possa ajudar a gente. Então, como liderança também, eu acho que foi uma oportunidade também, porque os líderes, de modo geral, tiveram que aprender também de reduzir o microgerenciamento, porque fazendo gestão à distância no home office, o microgerenciamento fica muito difícil, a trocar pontos de controles por ponto de confiança, que eu acho que isso também é uma das coisas muito importantes, porque, de modo geral, tinha muito gestor que sabia fazer muito bem os controles, mas eles não conseguiam fazer muito bem as conexões com as pessoas. Então, os líderes que conseguiram se adaptar, olhando para as pessoas e criando essas conexões, foram muito melhor sucedidos nesse sistema de home office. Então, foi uma oportunidade interessante. E a outra coisa, assim, que eles também começaram a fazer gestão mais por entregas. E aí também, a Gisele também falou sobre a digitalização de processos, nós também, como RH, também começamos a olhar mais para isso. Lógico, a gente já estava num processo um pouquinho... Começamos a olhar para isso por causa do LGPD, então a gente começou a trabalhar em eliminação de papel lá do RH já há um tempo, mas a gente agora entrou com questão de sistemas e realmente entrar na transformação digital para a nossa área, então isso foi uma das oportunidades feitas. E a outra coisa que vocês vão falar aqui, que é interessante, que eu acho que a gente conseguiu fazer, foi a participação da família, porque quando o pessoal vai para home office, também tem a parte ruim de falar, a família acaba, né? Mas a família também acaba participando. Então, a gente vê família, a gente está fazendo um conference, de repente vem um bebê na reunião e participa. Ontem eu estava com a Bianca, por exemplo, a Helena entrou, deu um tchauzinho para a gente para a câmera. E eu vejo que, de modo geral, as pessoas estão conseguindo também, a família está participando, a família está entendendo também o momento, a família também está entendendo o quanto a empresa é importante para a pessoa e o quanto a empresa também está conseguindo dar esse apoio. Que também é uma das preocupações dos dois lados. Tanto as pessoas que estão indo para casa, quanto as pessoas que ficaram. Então, também, esse também é um dos pontos importantes, né? E até assim, falando um pouquinho mais de questão de saúde mental também, que você pediu para falar como é que está a cabeça das pessoas, eu digo que, assim, primeiro porque a gente tem eu falo que a liderança da empresa, começando da presidência, dá muito apoio à questão de olhar para as pessoas. Então, a gente, lógico, além desses cuidados físicos básicos, a gente também focou muito em comunicação. E não só comunicação corporativa aqui. Só para você ter uma ideia, minha presidente todo mês faz um comunicado da diretoria, que é um informativo mensal, e ela conta tudo que tem na empresa. É muito legal, só que esse mês ela fez um vídeo, coisa que ela nunca tinha feito. Então, assim, no começo a pessoa fala, mas o vídeo é bem improvisado, é feito da casa. O que valeu esse vídeo? Foi ser feito de uma forma franca, sincera, mesmo simples. Os feedbacks foram muito positivos. A gente teve o gestor de vendas também fez um vídeo também um super bacana, porque assim, por mais que o pessoal ainda ficou, nossa, passou por tal departamento, porque ele foi circulando todas as áreas da empresa e fazendo um vídeo contando que ele estava na Balluff, que ele estava sentindo falta das pessoas, que estava passando para agradecer. Foram vídeos que os feedbacks foram muito positivos, apesar do improviso, apesar de ter sido feito com um simples celular. Eu acho que teve muito mais impacto se a gente tivesse feito uma comunicação mega blaster separada. E por e-mail, querendo ou não, né, Kátia, é naturalmente um pouco mais frio, né? Porque Sim. Quando você manda uma mensagem, seja e-mail, WhatsApp, qualquer coisa, você vai ter a entonação que você quiser, né? A sua interpretação é muito tua. Você não consegue ver se teve agressividade, sutileza num não. E às vezes a palavra só é não.
e você não, e vai muito de quem está interpretando. Então, o fato Exato. da Adri ter feito um vídeo, até porque é um momento muito sensível para todo mundo, as pessoas no geral, né? Na última linha, as pessoas têm medo do quê? De ser mandado embora, né? A empresa vai fechar e você não vai. O que vai acontecer? O medo é esse. Então, eu ouvi, e claro que, obviamente, ela não vai ter todas as respostas, porque, né, de todo mundo que eu falei, ninguém tem a resposta de quando vai acabar e o que vai acontecer. Mas pelo menos ela mostrar gente, eu tô no mesmo barco, tá tudo certo, o que eu posso passar de informação e o que eu tenho é isso. E não importa se é improvisado ou não, né? Convenhamos, nós 4 estamos improvisadas em casa fazendo um vídeo. Sim. E é isso, eu acho que passa um pouco de calor humano, né? Assim, nessa frieza toda de tecnologia. E até é interessante porque a gente não tinha um grupão de WhatsApp, a gente criou, por mais que a política do LGPD falava não tenha grupos, a gente fez um grupo contrariando um pouquinho isso, porque a gente falou, a gente está trabalhando como guerra, a gente tem que ser rápido, tem que ser ágil, tem que se adaptar rapidamente para conseguir levar a informação. E pode ser que o e-mail não sirva, carta não sirva, vai ter que ser o que o WhatsApp. Reuniões não vão só servir. E a outra coisa também que está saindo muito, assim, que o pessoal de marketing me ajuda muito, de marketing de comunicação, que a gente está soltando mensagens, não só falando coisas do tipo, lógico que a gente também está falando de Covid, use luva, lave a mão, use Mas álcool. não só, talvez, só falar disso, né? Não que começa só a ficar disso. maçante, né? Tipo, eu já entendi Isso. que eu tenho que lavar a mão e passar álcool gel, né? Já deu, tem que tomar banho também, tem que... O que mais tem que fazer, né? Então, também está mandando mensagens positivas. Então, o pessoal preparou comunicados do tipo, quantas pessoas já se curaram, quantas pessoas, que está vindo de boas notícias de tudo isso. E foi uma das coisas também que a Jéssica criou para a gente, que é do marketing, que eu achei muito legal, que foi uma coisa muito boba, que foi uma campanha que ela falou assim, olha, eu quero que você mostre seu cantinho de casa que você está trabalhando e faça uma mensagem, somos todos Balfe do seu cantinho. Pode chamar quem você quiser e faça. Então, esse vídeo, depois ela juntou e está até nas nossas redes sociais, quem quiser acessar lá no LinkedIn ou no Facebook, que é um vídeo falando Somos Todos Balfe. E aparece mãe com criança, a Carol da RH está com a mãe dela, linda lá no vídeo, tem mães com as crianças falando, tem criancinha, bebezinha, Balfe! Então, assim, foi emocionante o vídeo no momento que a gente está cheio de pressão, de estresse, quase maluco, aí vem aquele vídeo... a presidente da empresa comentou assim para mim, a Adriana, falou, eu até fiquei emocionada. E eu sei que ela com certeza deve ter chorado muito quando viu o vídeo, porque ela é dela essa questão de ser muito emocional, mas ajuda a dar uma levantada de moral e mostrar às pessoas o porquê que a gente está fazendo esses sacrifícios, o porquê que a gente está trabalhando. Então, juntou pessoas no home office, juntou pessoas do escritório, pessoas da fábrica, lá na fábrica falando sobre todos os valores. Então, é muito bonito ver que apesar de separados, estamos todos juntos. Então, foi muito, muito legal. E a outra coisa também, que até saiu hoje também desse pessoal do marketing, que é uma coisa besta também, que vocês vão falar, mas que a gente... Tem nada de besta nessas coisas que você está falando, Kátia, imagina. Mas vai ajudar bastante você, Gisele, se puder colocar, que assim, o café virtual soltou hoje pra gente, que é o quê? Que é incentivando as pessoas a fazer as paradas para o café, porque aquilo... Eu fiquei aqui outro dia em casa, o meu marido veio trazer café para mim, daqui a pouco porque eu estava o dia inteiro parada dentro do computador. Computador, fazer uma reunião. Eu saía de uma reunião e entrava em outra, saía de uma reunião e entrava em outra. Aí, assim, eu não estava nem tendo tempo para parar e para tomar um café, e a gente tem essa falsa sensação de que porque eu estou em casa eu vou ter mais tempo. Não, a gente fica mais tempo trabalhando, mais tempo em reunião. E aí essa campanha do marketing agora é incentivando as pessoas a fazer as paradas para o café, convidar as pessoas para tomar um café virtual. A gente, até do RH, a gente testou isso, a gente fez, RH e UTI, a gente fez um café virtual, na verdade um bate-papo para testar a ferramenta, na época a gente estava usando o Skype, para poder literalmente falar bom dia um para o outro, ver como é que está cada um no seu posto de trabalho, mas falar um oi. E eu acho que vai ser uma atividade bem interessante, porque a gente precisa um pouco disso. Mesmo que seja com barulho de cachorro, com criança brincando, porque qualquer coisa, né? Acho que a participação das crianças. E uma coisa um tanto séria, que até eu listei aqui para a gente conversar, que a gente não pode deixar de tratar, que aí acho que isso faz parte da gente como recursos humanos, é cuidado com os boatos. Então, a gente tem que estar muito próximo do que está acontecendo para que quando aconteça um boato, a gente rapidamente apareça com a contra-informação e está sempre informando as pessoas. Quanto mais a gente estiver contando abertamente o que está acontecendo, os boatos vão perdendo força. A rádio peão, né, que a gente fala, vai perdendo força.
Então, tem boatos, a gente infelizmente vai ter que parar, conversar com os líderes, falar, está surgindo esse tipo de boato e a gente tem que cortar esse tipo de boato de várias formas. E boatos estúpidos, do tipo, esses tempos atrás teve um que foi o motorista do ônibus que transporta os nossos funcionários, pegou Covid e está em casa. Mentira, o velho se aposentou. Só que criaram um boatos, fake news. Então, a gente tem que estar trabalhando nisso, de contra-informação o tempo todo. E a outra, mais importante também, é o direcionamento, que a gente, como líder, também tem esse papel importante, porque nesses momentos de crise, as pessoas ficam esperando, e agora? Para onde eu vou? Porque está tudo tão bagunçado, tão conturbado, que a gente fica, eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que eu faço, o que eu espero de tudo isso. Então, o nosso papel como líder é apoiar no direcionamento e continuar com essa proximidade com o time. É isso. Você sabe que, obviamente, depois de a Rô falar, eu vou trazer as perguntas que as pessoas já foram fazendo. Mas uma que encaixou muito no que você acabou de falar, Kátia, de a gente trazer o máximo de informação que a gente puder, né? A ideia dos webinários é exatamente a gente, independente, não só os da Robert, de todos que eu estou, inclusive, vendo e participando e sendo convidada, é para trocar informação, para deixar as pessoas. É um momento naturalmente de insegurança, então o máximo que a gente puder passar segurança para as pessoas com o que a gente tem, melhor dos mundos. E o que mais está fazendo falta, que todo mundo falou aqui, é o café mesmo, né? Aquela parada para o café, que é uns 2 minutinhos. Se você parar para pensar, a gente faz reuniões o dia inteiro, né? Seja, como a gente comentou, cada hora eu estou num departamento, você já está fazendo micro reunião. É que agora a gente está na frente do computador, que cansa. Então, essas paradas para os cafés, eu já vi algumas empresas fazendo happy hour também, então das 6h30 a galera já para e cada um vem com quem toma alguma bebida alcoólica atrás na frente do vídeo, para também descontrair. Então, tem várias coisas aí que as empresas estão tentando fazer. E você falou de rádio peão. Eu falo que rádio peão, antigamente era rádio peão, que agora virou fake news, né? Deram uma gourmetizada no nome, isso, mas era chique. A antiga rádio, ficou chique. E eu falo que a rádio peão, ela funciona melhor que o Wi-Fi, né? É impressionante. Chega numa velocidade que o Wi-Fi não está nem funcionando, mas o fake news, né? A informação equivocada, ela chega e tem uma capilaridade impressionante. Então, é muito isso que você falou. Kátia, obrigada. Vou passar a palavra aí para a Rô. A Rô está hoje, né? Participou, já vem de RH de muito tempo, participou de segmentos muito diferentes, né, Rô? E hoje aí dentro de Aptar, conta um pouquinho para a gente aí desses pontos aí que que as meninas comentaram aí dos mundos delas. Legal. Bom, praticamente a Kátia e a Gisele já falaram um monte de coisas, né? Então eu vou complementar talvez o que seja um pouco diferente ou reforçar algumas boas práticas que elas têm que nós implementamos também. Primeiro, bom dia, obrigada, Amanda, obrigada a todos que estão participando, né? Eu trabalho na Aptar. A Aptar é uma empresa B2B, como a Kátia falou, muitas vezes empresa B2B é difícil as pessoas que não estão no segmento, no ramo, saber o que a gente faz. Então, eu trouxe aqui um pouquinho o que a gente faz, né? A gente faz essa tampinha aqui que vai no álcool em gel, né? Ou para o sabonete líquido, né? Ou para produtos de limpeza, para alimentos, né? Agora, no home office, a gente come muito cachorro-quente, né? Tem que fazer coisa rápida. E também produtos farmacêuticos, né? Tanto toda a parte nasal, bomba de asma, parte oftalmológica. Então, a empresa tem um segmento assim bem diversificado. O que ajuda muito a gente nesses momentos, né? Porque tem segmentos que vão bem e segmentos que não vão tão bem, né? Então, a gente tem todo tipo de problema, né? A gente tem o problema de planta que está precisando produzir mais tal, e tem uma planta que está sem pedido, começando a sofrer com outros tipos de situação, né? Então, a variedade de problemas e a gama é bastante ampla. Então, assim, essa é a Aptar. A Aptar é uma multinacional, né? Ela é a líder global nesse segmento do que a gente produz. E eu acho que uma coisa legal, talvez, de ser multinacional, que a gente teve a oportunidade de aprender com outros países que sofreram com isso antes, e a gente conseguiu trazer muitas boas práticas antes mesmo da gente já estar naquela fase, seja com a China, com a Itália, com a França. Então, a gente ouvia muito o que eles estavam sofrendo lá, o que esses colegas já estavam passando, para a gente poder entender como que a gente ia se preparar aqui na América Latina. Eu sou responsável pela área de recursos humanos da América Latina, então nós temos também realidades muito diferentes, né, em México, Argentina, Colômbia, Brasil, e aqui hoje eu vou focar um pouco mais no Brasil. Então,
que é o nosso público e a nossa realidade daqui. A primeira coisa que a gente definiu é falar assim, qual que é o nosso papel como RH em tudo isso, né? Porque começou aquela crise, aquele desespero, começam a correr para cá, correr para lá, o presidente pedindo uma coisa, o governo soltando uma norma, o colaborador te pressionando, fala, gente, calma, né? Então, primeira coisa, assim, o que nós temos que fazer? E aí a gente estabeleceu 4 grandes responsabilidades, assim, para o RH. Ajudar na governança, né? Então, que é um pouquinho que a Gisele falou, né? Estabelecer comitês. Então, tem os comitês de cada planta, tem o comitê de cada país, quem decide o quê, quem toma a decisão, em que momento, como que a gente vai operar como equipe para poder tomar decisões mais rápidas, né? E aí, esses comitês têm como responsabilidade entender o que está passando, né? No contexto local de legislação, de governo, com as pessoas, as necessidades daquela planta. E aí, a gente fez um assessment de risco de todas as plantas, né? Em que nível de risco a gente está. Essa planta está numa área que tem muita contaminação, tem pouca contaminação. Se a gente tiver um caso, como que a gente vai lidar? Se a gente tiver 2 casos, se a gente tiver múltiplos casos, qual é o protocolo? Como que a gente vai lidar com essas situações? Então, esses comitês se preparam para poder lidar com as situações antes que elas aconteçam, né? Aí, o segundo era, vamos definir protocolos e procedimentos para quê? Primeiro, nós temos que proteger nossas pessoas, né? Então, a gente tem muito forte do presidente global essa questão de segurança em primeiro lugar. Primeiro protege o colaborador, depois a gente vê o que a gente faz. Então, isso ajudou a gente, né? Eu falo assim, tem vários problemas que o Covid trouxe, mas a gente falou, o segundo ponto da gente é sobre oportunidades, né? E as meninas falaram um pouco, quem trouxe acho que uma das principais coisas que ele trouxe foi a questão da questão digital, né? A minha gerente da Argentina falou, a gente já tinha política de home office, mas a gente tinha países e alguns gestores com mais dificuldades de aderir. Ela falou, agora o que era difícil, está todo mundo em casa e está todo mundo fazendo home office. Então, a dificuldade, de repente, do dia para a noite sumiu, não tem mais tanto problema e realmente a gente fez a coisa acontecer muito rápido, né? O home office, ele foi muito rápido. E o home office, como as meninas trouxeram, ele tem as coisas positivas e tem as coisas a serem trabalhadas, né? A primeira reação que a gente teve do pessoal administrativo foi, que legal, né? Tô indo para casa e vou ser protegido. E o pessoal da planta se sentiu, poxa, e a gente, né? Como nós somos da indústria essencial, eles tinham que continuar indo para a planta, eles tinham que continuar indo trabalhar. Então, você colocou uma série de protocolos, um pouco que a Kátia falou, eu me sinto mais seguro aqui do que na minha casa. E aí eu fui andar na planta e o cara falou assim, não, aqui eu me sinto muito seguro, mas assim, para chegar até aqui eu tenho que pegar transporte público antes de pegar o transporte da água. E aí eu não me sinto seguro e as pessoas estavam realmente numa ansiedade. Então, aí você tem que reorganizar todo o transporte, conversamos, organizamos todo o transporte de colaboradores para pegar eles no primeiro ponto que eles pegariam um transporte público e nenhum colaborador pegar transporte público nesse período. Então, de novo, né? Tem todo um processo. Você vai lá, escuta, reage e tem que implementar. E aí eu acho que a segunda grande oportunidade que o Covid dá que é a agilidade na tomada de decisão, né? O que antes era uma burocracia que tem que passar para esse, para o presidente, para o vice-presidente, para o Papa, para poder aprovar, de repente, do dia para a noite as coisas se aprovam, as coisas saem, o RH consegue agir muito mais rapidamente, tomando decisões mais efetivas. Então, acho que agilidade é a segunda oportunidade, talvez, que o Covid trouxe para a gente, né? E aí a gente trabalhou muito a questão da comunicação, né? Isso que a Kátia falou também, muito forte. A gente falou assim, tem que chegar a informação correta, rápida e na hora que as pessoas precisam. Então, cria grupo de WhatsApp, é isso que falou, GDPR, o LGDP, né? Que seja todas essas legislações, vai por WhatsApp mesmo. Aí o pessoal de AIS, que eu tenho que agradecer imensamente a essa equipe de tecnologia, porque eles, a equipe de HS, eu acho que junto com a RH, estão trabalhando tanto para fazer acontecer, né? Então, acho que é uma equipe que trabalha muito junto e o pessoal de AS, não pode, tem que ser por Teams, porque senão vocês não têm segurança da informação. Falei, não, nós vamos por WhatsApp mesmo, porque a gente vai mandar campanhas, informação para os colaboradores, dizendo o que está acontecendo, o que não está acontecendo, porque às vezes o presidente acorda de noite e fala, planta da cidade tal não pode operar. Os colaboradores têm que conseguir receber essa informação rápida e a gente tem que conseguir falar com eles rapidamente. Então, cria o WhatsApp para poder falar com todos os colaboradores, né? Essa questão do vídeo, do café, foi muito legal, a gente fez aqui com algumas áreas, né? O Happy Hour também teve o líder de finanças, que ele tomou a iniciativa, chamou a equipe dele de finanças, pegaram uma cervejinha na frente, numa sexta-feira, final de dia.
Então, acho que uma outra coisa que a liderança também começa a realmente ter um interesse mais genuíno pelas pessoas, né? Essa conectividade do líder com sua equipe, nesse momento eu acho que se fortaleceu sem você ter que ficar fazendo tanta pesquisa de clima, engajamento, líder, você tem que preocupar, você tem que ouvir as pessoas e de repente essas coisas meio que vêm naturalmente do instinto do ser humano de cuidar um do outro, né? Então acho que essa é uma outra oportunidade que esse processo trouxe. Da parte de saúde mental, a gente fala assim que a gente não trabalhou a saúde mental, a gente trabalha a saúde emocional, né? Porque a questão mental muitas vezes tem uma questão mais séria, que tem que continuar um tratamento e um outro processo. E a gente está nesse momento agora a gente foi buscar uma plataforma de ajuda para os colaboradores, porque a gente sente que tem pessoas que realmente estão precisando. Nós tivemos um caso, né, já diferente da Gisele e da Kátia, talvez que graças a Deus ainda não tiveram nenhum caso positivo. Nós tivemos um caso positivo e esse caso foi interessante porque era de uma pessoa que estava em home office. Então, quando as pessoas estavam na planta e elas falaram assim, poxa, mas vocês estão cuidando o pessoal foi todo mundo para casa e a gente tem que vir aqui e tal, né? A hora que eles viram que era uma pessoa que estava em home office, que não teve contato com eles na planta... Teoricamente, a pessoa se sente mais exposta quem está na planta, não quem está em casa, né? Exatamente. E eles falaram, nossa, que bom, né? Porque realmente diminui a circulação de pessoas, foi uma forma de proteger e cuidar da gente, né? E aí o pessoal começou a mandar vídeo, né? O pessoal da planta manda vídeo que é para o pessoal que está em casa. Não, fique em casa realmente, porque aí vocês nos ajudam e nos protegem aqui. E o pessoal que está em casa mandando vídeo para o pessoal da planta. Obrigado por vocês continuarem aí, pelo trabalho que vocês estão fazendo. Então, essas coisas, esses vídeos que são caseiros, isso que a Kátia falou, né? A pessoa pega, se filma, manda, e a gente acabou criando um canal de poder dividir isso com os colaboradores. Acho que isso faz muita diferença. E o quarto aspecto que a gente trabalhou muito, a gente chama de BCP, que é o Business Continuity Plan. Ok, legal, protegemos as pessoas, fizemos essas ações, trabalhamos a comunicação, temos a governança e o negócio agora, né? Como que está sendo impactado e o que a gente vai fazer. Então, das MPs que vem, vamos aplicar, não vamos aplicar, o que a gente vai fazer, onde que é necessário, nós afastamos todas as pessoas vulneráveis do grupo de risco, né? Mas agora elas já estão 3 semanas, 4 semanas em casa. Chega um ponto que você fala, e aí, vamos dar férias, depois de férias, olha, vai fazer o quê? Essa mão de obra, o absenteísmo, como que isso está impactando nas plantas? A gente consegue operar com esse absenteísmo ou não? Caiu muito o volume. Então, é uma série de decisões que o RH tem que estar junto com o business, trabalhando assim, quais são as iniciativas, quais vão ser as práticas, que ação a gente vai ter. E a gente fala muito que, assim, os nossos funcionários, nossos clientes vão lembrar muito de como cada empresa se comportou nesses momentos difíceis, tá? E aí não tem marketing, não tem employer branding depois que refaça as ações que a gente toma nesses momentos de crise. Então, assim, agora a gente também, eu acho que é outra oportunidade, eu acho que outra coisa que o Covid trouxe foi muito de trazer realmente forte quais são os valores da empresa, né? Quais são os valores e o propósito. Isso não quer dizer que não vai tomar decisões difíceis, né? Sim, não claro. Quer dizer que não vai passar por decisões difíceis, mas quer dizer a forma como você vai tratar essas decisões difíceis, exato, como que você vai implementar e como que você vai cuidar disso, né? Exato. Então, eu acho que muitas vezes é aquela preocupação de estampar na parede, né? Fica uma mensagem bonita, mas é o que você falou, né, Rosângela? Agora é a hora da gente provar que aquilo que são os objetivos, as metas, né? O coração da empresa, se a gente realmente olha para pessoas, né? Mais uma vez, decisões difíceis todo mundo vai passar. A gente não sabe, muito por insegurança também de falta de informação, por ser algo novo, e todas as empresas no geral, eu estou percebendo, independente do segmento de vocês três, está todo mundo tomando cuidado para não tomar nenhuma ação agressiva nesse momento, porque a gente não sabe o dia, a semana que vem, né? Exatamente. E aí, a gente está vendo também a plataforma, eu estava falando da plataforma e mudei de assunto, né? Uma plataforma de ajuda, porque a gente vê assim, mesmo os planos de saúde, eles não estão preparados para lidar com isso, né? Então, a gente ligava para o plano de saúde e fala assim, você coloca atendimento médico online para os nossos colaboradores, você consegue colocar psicólogo online e tal, e você vê que eles não estão preparados, eles não conseguem reagir com essa rapidez, né? Então, a gente buscou algumas plataformas, como a Zen Club, a Optum, a WPO, fizemos uma análise dessas plataformas e a gente está optando pela Optum, porque ela está com uma campanha no Brasil com um preço muito acessível por causa do Covid, para ajudar
praticamente quase uma responsabilidade social, porque o custo não é tão alto assim. Qual que é o nome da plataforma, Rô? Desculpa. Optum. Optum, tá. E é uma ajuda com psicólogos e assistentes sociais que fazem um atendimento, né, tanto do colaborador quanto da família, para eles poderem conversar no momento que, né, está passando naquele momento difícil, você não quer ter que ir validar, ver se o médico ainda pode te atender. Às vezes você está com problema psicológico, aquela hora que você quer falar com a pessoa, você quer alguém que te ajude, que te escute naquele momento. Na hora, né? É verdade. Então, a gente está validando em fase final para poder implementar isso semana que vem. Uma outra coisa que a gente implementou, a área de saúde fez o vacina drive-thru também. A gente fez a campanha, antecipou a campanha de vacina da gripe, né? E os colaboradores que estão em home office, para eles não terem que ir num posto médico, tal, a gente fez na planta, mas a gente fez dentro do carro. Então, nem entrava na planta, nem nada. Então, era o drive-thru mesmo, né? Tomava a vacina dentro do carro e ia embora. E vai embora. Então, essa também eu acho que foi uma prática assim, que os colaboradores super legal. Gostaram bastante. Assim. Muito bom. Eu acho que, em geral, o restante, assim, o álcool em gel, a circulação de pessoas, a questão do distanciamento social, né? Eu acho que assim, a gente veio essa última semana falando muito sobre isso, porque as pessoas, com o tempo, elas começam de novo a voltar, né? Não tem a questão do abraço, não tem a questão do aperto de mão, mas não respeita mais a distância, né? E quando a gente fala na planta, principalmente para as pessoas que estão na planta, né? Tem que manter o distanciamento de 2 metros, 1 metro em áreas comuns. Então, porque se a gente tem um caso confirmado lá e as pessoas mantêm o distanciamento social, a possibilidade de contaminação ela é muito pequena. Então, a gente vem trabalhando muito forte nessa conscientização, né, da questão do distanciamento social e que realmente é uma dificuldade para nós latinos também, né? Sim, eu acho que sim. E aí a outra aprendizagem, né, que talvez a gente traz esse processo é conexão, né? Como que talvez a gente nunca teve tão conectado com as pessoas como a gente está agora. É verdade. Então, antes a gente podia abraçar, tem a questão do toque, tem a própria família, né? Eu vejo as famílias muito mais, agora se ligam, se conversam, às vezes passava meses, né, sem se falar. Então, eu vejo as pessoas, na verdade, trouxe uma conexão. Eu acho que quando vem essas crises, vem também a oportunidade da gente começar a olhar para aquilo que era importante, o que era valor, e tira a gente um pouco dessa zona do egoísmo que a gente acaba na rotina do dia a dia vivendo e traz um pouco esse espírito da solidariedade, né? Vamos ver o que a gente tira de aprendizado aí como sociedade, né? E vamos ver o que de bom a gente consegue evoluir com tudo isso, porque na hora que a máquina voltar a girar de novo naquela velocidade, vamos ver quais são os valores que de fato ficaram, né? O que ficou, exato. E não só valores, né? Entrando um pouco aqui, eu fui lendo as perguntas ao longo do discurso de vocês. Vamos ver o que vai ficar também de práticas, né? Uma prática que seja de higiene pessoal, né? Que aí é algo independente das empresas. Mas também a questão dessa relação, o quanto realmente o home office depois vai ser muito bem trabalhado pelas empresas, né? Porque uma coisa é agora ser um pouco top-down, né? Assim, necessariamente tem que fazer o home office, mas depois como que vai ser feito isso? Algumas pessoas perguntaram, e eu já vi isso em alguns outros webinários, vai existir um desafio dos líderes, né? De como avaliar a performance do liderado, porque naturalmente se for simplesmente por número, né, o número sistema de cada empresa, o RP de cada empresa, né, vai gerar alguma performance quando é numérico, mas o que é intangível, né? Então, alguma das empresas de vocês já pensaram um pouco nisso, né? Claro que a gente não sabe quanto tempo que isso vai durar, mas o líder, né? Já existiu aí alguma ferramenta ou algo que vocês estão pensando em fazer pro liderado ser bem avaliado ou não, enfim, né? Ter uma avaliação justa, eu acho que a palavra é mais essa. Na verdade, assim, a gente já tinha a política de home office, né? Mas ela limitada para algumas pessoas que tinham... Aí volta aquelas questões de burocracia, né? Tem que ter o laptop, tem que ter os equipamentos da empresa, tem que ser fornecido para a empresa. E nesse momento, na verdade, que a gente ampliou o home office para todo mundo, né? Então, praticamente 100% das nossas pessoas administrativas estão em casa. Então, usando o próprio laptop, mas com o sistema da empresa, com o sistema de proteção. A IS fez todas as instalações e as proteções, mas utilizando os equipamentos dos colaboradores. A gente ainda não parou de verdade para falar muito sobre isso, né?
Eu acho que o que vem, sim, a questão da política que a gente tinha se fortalece, eu acho que as pessoas começam, opa, realmente dá para a gente fazer e dá para funcionar, sim. Mas com certeza vai vir aí talvez uma ampliação, né? Mais Exato. pessoas de que quão efetivo, né, está sendo tudo isso. Perfeito. E a legislação, se a legislação também brasileira continuar mais flexível nesse sentido, nesses aspectos, também é uma possibilidade das empresas poderem ampliar isso, né? Mas, de verdade, a gente ainda não parou para discutir esse pós aí do home office, não nessa profundidade ainda, Amanda. Perfeito. Meninas, eu queria muito agradecer todas vocês, muito pelo nosso tempo aí. A gente acabou atrasando um pouquinho para todo mundo poder entrar no webinário. Eu vou compilar todas as informações, as perguntas que as pessoas estão fazendo, vou compartilhar com vocês e eu vou juntar tudo e disparar para todo mundo que está aqui, para a gente, né, ter as respostas o mais próximo possível do que a gente tem de verdade para hoje, né? Eu falo que essa questão do corona, cada semana é uma novidade, né? Então, vão ter adaptações. O que a gente está falando hoje pode ser que daqui 15 dias já fique antigo e a gente teve que se adaptar de uma outra maneira. Então, queria muito agradecer a todo mundo que ficou com a gente aí. A gente chegou a quase 100 pessoas aqui nesse bate-papo. Eu vou compartilhar não só esse webinário, dentro do site da Robert tem gravado todos os webinários da Robert, então quem quiser participar, foram segmentos, pessoas diferentes, de áreas diferentes, departamentos diferentes, sempre dando alguma, e cada webinário com um tema. Então, acessem o site da Robert, mas vocês vão receber aí, então esse vai estar gravado lá, se quiserem compartilhar com as pessoas que não conseguiram participar, não conseguiram entrar por conta do horário, mas também vocês vão receber um e-mail de agradecimento e eu vou compilar as respostas para todo mundo se sentir ouvido, né, que é muito do que vocês falaram o tempo inteiro. A gente tem que sim flexibilizar a maneira que a gente trabalhou até agora. O que a gente vai criar de oportunidade é muito o perfil de cada um, né? O que eu estou fazendo com o que está acontecendo agora. Está todo mundo tendo que passar por isso, independente de classe social, quem está empregado, quem não está, quem ganha mais, quem ganha menos, independente, está todo mundo passando por isso. Então, o que a gente está vai passar por isso e como a gente vai passar por isso vai depender muito de cada um que está aqui, né? Eu diria até que uma questão global, todo mundo no mundo inteiro. Então, mais uma vez, muito obrigado por todas. Eu vou compartilhar as perguntas com vocês para a gente poder responder a todo mundo. Muito obrigado para todo mundo que foi fazendo perguntas aí ao longo do nosso bate-papo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, nós 4 estamos exatamente com essa nomenclatura dentro do LinkedIn, então pode abordar a gente. Se quiserem focar em mim, aí eu vou compartilhando com as meninas. Fiquem 100% à vontade. Muito obrigada a vocês. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigada a todos pela oportunidade. Espero poder conseguir responder as perguntas. Esperamos todas, Kátia, ter respostas para todo mundo. Gente, muito obrigada mais uma vez. Boa semana. Boa semana, bom final de terça-feira para vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau. Outra. Tchau, tchau.